Eu vou convidar agora a Cristilene Leão. Cristilene Leão é graduada em Comunicação Social, com habilitação em jornalismo, licenciada em Filosofia e especialista em Master em Psicologia Transpessoal pela Lubrate. Ela é autora de um blog chamado Expressão com Poesia. Desde 2017, ela escreve sobre desenvolvimento humano, arte, cultura e divulga as suas prosas poéticas. Atualmente, ela é voluntária e colaboradora no Instituto Ser com Amor e uma ONG que apoia pacientes oncológicos e os seus familiares. Ela é de Vinhedo. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim? Todos me ouvindo? Uhum. Ok, então vamos seguir. Bom, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para poder falar desse tema que eu tanto amo, que é a poesia e a transcendência, e agora dentro do mundo prático, né? Que é essa prática da filantropia, do voluntariado, aqui em Vinhedo. Você pode me ajudar com os slides, Mari? Oi, aí. Espera que eu estou colocando aqui. Tá bem. Então, só para ir situando, enquanto ela coloca, eu sou da primeira turma online, da Transpessoal pela Lubrate. Na ocasião, eu ainda fiz o curso, eu morava na Alemanha, eu voltei para o Brasil há um ano só, e desde quando eu voltei, eu me cadastrei nessa instituição, né, de apoio oncológico aqui em Vinhedo. Então, aos poucos também estou conseguindo aplicar a transpessoal ali dentro, porque eu participo do grupo terapêutico, e, além disso, como sou jornalista, eu cuido do Instagram para eles, eu escrevo para eles, e os textos acabam sendo poéticos e transpessoais, é inevitável. Então, vamos lá, Mari, você pode seguir, por gentileza. Está aparecendo sim. A poesia e transcendência foi o tema do meu TCC. Uhum. Então, quando eu comecei a desenvolver esse tema, eu queria muito descobrir a poesia além da arte escrita, porque eu sempre gostei muito de escrever, mas eu tinha aquela coisa assim, a poesia é mais que isso, e aí eu comecei a pesquisar. E aí eu fui descobrir, né, assim, com teóricos e tudo mais, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que a poesia, ela é uma forma de expressão humana, e ela vai muito além das palavras, né? A poesia está no silêncio, a poesia ela está no profundo do ser, e principalmente a poesia está nos momentos de presença, nos momentos que a gente vivemos em presença, como, por exemplo, na contemplação com a natureza, na criação, quando a gente está usando a nossa criatividade nas artes, né? Na atenção plena e nas conexões com as pessoas, o que é muito importante, nas conexões saudáveis com as pessoas. Pode seguir, Mari. E um dos autores principais, né, foi o filósofo Gaston Bachelard, e ele fala que a imaginação poética, ela é uma força que ela abre a porta para o inconsciente. Como que é o nome da ONG e do blog? Ah, tá. O nome da ONG é Instituto Ser com Amor, ele fica na cidade de Vinhedo, e o blog é Expressão com Poesia. Tá? Então, voltando para Bachelard, que é um filósofo francês, ele diz que a imaginação poética, ela é uma força que ela abre portas no nosso inconsciente e nos permite atravessar a barreira do real. E ela está muito além das palavras, ela está em todo o espaço, né? Ele desenvolveu a fenomenologia do espaço, ele fala muito disso. Pode passar, Mari, por favor. Tá, então aqui são os principais autores, né? Não estão todos, não caberiam todos dos quais eu pesquisei, né? Tanto da poesia na psicologia quanto na filosofia. É inevitável, né? O Jung, né? Estamos todos aí na luz do Jung, quando ele fala das expressões simbólicas que vêm lá do inconsciente, que nos faz acessar o nosso self, né? O nosso eu primordial, e nisso a gente consegue desenvolver os nossos processos de individuação. Do Bachelard, que é um filósofo francês, eu já comentei dele no princípio, e ele diz, né, que a poesia ela transcende a razão e ela acessa essas imagens primordiais que conectam o ser com o inconsciente coletivo. Então, se vocês forem ver, e até depois na fala da doutora Vera, né, com essa proposta que ela nos trouxe do IT, todos eles falam a mesma coisa, mas de uma forma diferente.
né? Aí temos o Abraham Maslow também, que ele diz que a poesia ela está quando a gente atinge as experiências de pico, que muitos de nós já estudamos muito com relação a isso, né? Quando a gente está naquela realização plena, naquela felicidade plena, que é o nosso momento de transcendência, que é o nosso estar poético. E o Pierre Weil também, que ele diz que quando a gente tem essa contemplação profunda, a gente conecta a essas realidades transcendentais, né? E quanto mais vivências que vamos nos colocando com relação a isso, mais experiências a gente vai tendo para abrir a consciência e nos colocar nesse estado poético que todos nós temos a capacidade de ter. Próximo. Tá. Aí eu coloco que eu sempre bato, se vocês forem procurar meus textos, ou quem me conhece pessoalmente, eu sempre falo do olhar poético. Descubra o seu olhar poético, qual o seu olhar poético, aonde está o seu olhar poético. A Sergioli também falava muito a respeito disso, que foi um outro autor que eu estudei. Ele fala que só que ele usava o nome de olhar interno, né? Que para a gente atingir a intuição, nós temos duas formas. Uma que é para esse olhar interno, que eu chamo de olhar poético, ou outra, aqueles raios de luz, que a gente não tem dúvida nenhuma que foi uma intuição, né? Então, o ato poético, quando você se coloca em maneiras poéticas de ser, ele é totalmente transpessoal. Porque nele a gente está produzindo algo que é belo. E a poesia, então, ela não está só nos poemas, que eu tanto gosto de escrever. Ela está na música, ela está na dança. A dança é uma expressão muito transcendental com relação a isso, porque a dança é o movimento do corpo, né? A poesia do corpo que está se expressando ali. Está na pintura, aí não precisamos nem falar, né? Quando a gente vai ver, está diante, por exemplo, de uma obra de Monet, então é uma coisa que nos deixa sem palavra, algo que toca os dois, né? Assim, ó, toca as duas pessoas que eu digo, né? A pintura em si, você que está ali na frente dela. Então, esse é algo totalmente transcendental, né? Então, é uma forma de poesia. E não precisa também ser um Monet, pode estar no artesanato do dia a dia. Tem coisas que a gente está fazendo que simplesmente a gente percebe que já não está, mas é só no estado de vigília, que nós já atingimos outro estado. Então, este é um momento poético, né? E isso acontece em todas as expressões artísticas. Por favor, segue. Tá. Isso aqui foi uma outra descoberta bem interessante, né, sobre a etimologia da palavra, e dessa vez vem de Humberto Roden, que ele é um filósofo brasileiro, muito interessante. Para quem não conhece, eu sugiro profundamente pesquisar. Ele tem um livro maravilhoso, né, que chama Filosofia da Arte, e foi esse livro que me deu inspiração de eu desenvolver todo esse trabalho. Então, ele diz que a poesia em grego, e da etimologia da palavra da poesia em grego e da arte em latim, elas têm o mesmo significado, que é o significado de agir, que é o significado de realizar. Então, segundo ele, pode-se dizer que a poesia ela é uma ação baseada em visão, uma visão que age. Quando nós estamos agindo, fazendo algum movimento para o belo, para a conexão, a gente está em estado poético, né? Ele diz que é uma ação concreta, é uma ação individual, e ela nasce assim de uma visão abstrata que acessa o universal, que é tudo que a gente viu um pouquinho anteriormente, né, que esses outros autores estavam falando. Então, segundo o Roden, a poesia é a flor da filosofia. Próximo. Então, aqui eu lanço essa pergunta, que eu sempre faço nos meus poemas, e agora faço para vocês também, se seria o olhar poético um caminho para a transcendência, né? Essa foi a conclusão praticamente do meu TCC, e por que eu peço essa reflexão? Se ele é um caminho de transcendência, como a gente está vendo diante desses autores, né? Que ainda poucos autores escreveram relacionando esses dois temas. Se ele é um caminho de transcendência, por que o olhar poético, o fazer poético, a ação poética, ela ainda é tão pouco estudada nos meios acadêmicos, né? O porquê? Nós temos, por exemplo, os sonhos que já estão sendo bem estudados, a imaginação ativa que está sendo bem estudada, mas ninguém ainda fez alguma coisa sobre a poesia e a transcendência. Vamos falar sobre a poesia e as transcendências, quais os caminhos de poesia que nos levam à transcendência. Então, esse é o meu grande questionamento aqui. Depois, mais para frente, se der tempo no final dos slides, eu trouxe alguns exercícios que podem nos levar para este caminho, para que a gente continue essa reflexão pessoal
em casa. Próximo, por favor. Uhum. Agora que a gente já entra, né, na fala da doutora Vera Saldanha sobre o que é a transcendência, sobre o princípio da transcendência, e ela nos diz que o princípio da transcendência é justamente isso, o impulso que nós temos para esse despertar espiritual. E ele vem pela própria humanidade do ser, ele está intrínseco, não está fora da gente. Então, esse olhar poético, mesmo que falou a Sagioli lá, ele está dentro da gente. É uma questão de ter a ação para acionar e viver isso nos nossos dias, e como é o nosso tema aqui hoje, né? Para que isso nos gere felicidade, para que isso nos gere bem-estar no dia a dia, para que isso faça a diferença. A própria Organização Mundial da Saúde, ela coloca, né, que você ter saúde não é só o estado do corpo, mas é o estado da mente, né? É o seu estado mental, e é o estado do seu corpo, e também a sua saúde social, que é muito importante. Hoje, eu atuando com a saúde social, eu vejo tanto que isso faz bem para as pessoas que estão sendo atendidas, e principalmente para a gente, de você ter essa conexão de pertencimento, sabe, de você sentir ao vivo a responsabilidade social, isso é simplesmente fantástico. Então, assim, isso está interno, é esse o princípio da transcendência que nós precisamos atuar para despertar, seja em qualquer lugar, o Gerson faz isso dentro das organizações, eu estou tentando fazer isso dentro do voluntariado, com um público bem fragilizado, né, que atua ali com as fragilidades do corpo, né, e grandes fragilidades do corpo, mas aí, como estava dizendo, a Organização Social da Saúde fala que a saúde é mais que isso, né, ela transcende isso, ela também vai para o seu mental, ela vai para a saúde social, e nós vamos chegar um dia, se Deus quiser, que a Organização Social da Saúde vai colocar a palavra transpessoal ali, né, porque nós também temos que ter a saúde espiritual, não adianta você ficar só no corpo, na mente, na sociedade, se você não coloca esse uno, né, ligando o todo. Então, a espiritualidade e a poesia, elas têm características que elas ultrapassam o real, né? Elas passam pela intuição, como eu disse, e a intuição, ela é uma qualidade muito pouco desenvolvida ainda nos seres humanos, né? Nós que estudamos a IT, a gente sabe que nós temos o quê? Ligar os 4 pontos, né? Que é a razão, que é a emoção, que são as sensações e que é a intuição. Só que a intuição, ela ainda é muito pouco desenvolvida no ser humano. Próximo, por favor. Mari, tá aí? Ok, então eu já dei a entrada para a gente falar um pouco aí da IT. Então, a IT, ela entende, né, que essa integração do reis, a razão, emoção e intuição, com os valores do ser, que no caso aqui eu estou falando muito da beleza, né, a beleza, a felicidade, a criatividade, que é o que nos faz transcender e nos faz ir além, né? Então, agora vamos ver de quais as formas que isso pode acontecer. Próximo, por favor, Mari. Ok. Então, agora, falando especificamente sobre a IT, nós entramos nos exercícios, né? Os exercícios que nós temos para atingir esse inconsciente que ele é o manancial criativo que a gente nem tem dimensão, né? De tudo que podemos descobrir ali dentro. Então, quanto mais experiências você vai se colocando diante da vida, né? Ou mesmo experiências provocadas, como são os exercícios da IT que nós trabalhamos, quanto mais vivência você vai tendo, mais familiaridade você vai tendo com os estados de consciência, que eles vão muito além do que a vigília, né? Por exemplo, o Bachelard disse que o estado de consciência que o poeta mais trabalha, que ele mais vive, que é no devaneio. Então, assim, nós vamos conhecendo todos esses estados de consciência através desses exercícios da abordagem integrativa transpessoal. Né? Tem a dinâmica das 7 etapas, que nós começamos ali desde o reconhecimento, que temos que ter humildade para ter o reconhecimento de algum fator, alguma coisa que nos incomoda no dia a dia, até chegar lá na integração, né? Que é quando você está todo com o uno. Então, aí nos exercícios da IT, a gente tem o estudo dos sonhos, como nós já comentamos, das mandalas, do Enneagrama, que eu não coloquei aqui, mas que aí você distingue, né? O que é da sua personalidade, o que é da sua essência, que é muito importante. Tem a reorganização simbólica, infelizmente não vamos ter tempo aqui de entrar em cada um. A imaginação ativa, a escrita terapêutica, que eu gosto tanto, né? E a intervenção verbal, que é a conversa onde o terapeuta vai conduzindo
o cliente diante de todos da abordagem integrativa transpessoal. Próximo, por favor. Ok, bom, a gente está com um tempo bem reduzido. Eu trouxe um poema aqui para vocês de Fernando Pessoa. Eu quero ler ele depois no final, mas eu vou passar bem rapidinho, que eu falei que ia passar alguns exercícios práticos, né, da poesia no dia a dia. Não é vir aqui só falar que a poesia não se reduz ao poema e depois não falar para as pessoas como que isso pode acontecer no dia a dia delas. Então, eu trouxe 4 exercícios práticos que eu vou passar rapidinho, estou com uma cola aqui. Um seria a caminhada poética. O que é a caminhada poética? É você sair de casa não com o objetivo de chegar em algum lugar, né? É você estar presente, estar ali, você estar atento aos sons, às cores, às texturas. Você realmente está presente, é a caminhada poética. Depois disso, pode sair até um poema ou qualquer outro tipo de criação, mas esse não é o objetivo. A meditação poética, o que é meditação poética? Você vai escolher uma palavra só, uma palavra ou uma frase, né? Que está te tocando ali naquele dia. E vai meditar sobre ela, coloca uma musiquinha de fundo, bem legal, medite sobre aquela palavra e principalmente observe quais os pensamentos, né, e as sensações que essa meditação poética está causando em você. O outro é criar sem julgar. Então, como eu falei, a poesia, ela está em tudo, né? Ela está contemplação da natureza, foi o primeiro exercício que eu trouxe, e o criar sem julgar, que é a criatividade. Como que você pode fazer isso? Cria alguma coisa, cria. Seja desenhando, seja pintando, seja dançando, sem julgamento. A palavra principal aqui é sem julgamento, porque toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente já fica se auto-julgando, né? Por exemplo, muitas pessoas que escrevem, mas aí já tem um bloqueio antes de escrever, porque eu não escrevo bem. Então, escreva sem julgamento, que isso pode te ajudar a entrar nesse estado poético. E, por fim, né, a poesia da gratidão, a doutora Vera já trouxe esse aqui no começo, e eu trago uma proposta diferente, 7 dias só, durante 7 dias, eu tenho certeza que você vai querer se estender mais depois, mas por 7 dias você pega pequenas coisas do dia a dia, às quais você é grato, e escreva. Aí entra na parte de escrever que eu tanto gosto, né, e faça pequenas poesias. Pode ser curtas, né, que nem os haikais, pode ser soltas, pode ser só de verbo, pode ser só de de nomes, substantivos, mas escreva, veja o que a gratidão vai movendo em você naquele dia, depois você vai comparar do primeiro dia com a do 7º dia, e eu tenho certeza que você vai querer continuar, tá bom? Então, esses seriam alguns exercícios práticos, já estou no meu horário, não quero ultrapassar, e para finalizar, eu quero terminar com esse poema, né, do Mar Português, de Fernando Pessoa, que ele fala justamente, para mim, dessa ampliação de consciência que nos leva à poesia, que nos leva ao transcendente. A parte que as pessoas mais conhecem é tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Mas vamos lá. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzamos, quantas mães choram, quantos filhos em vão rezaram. Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Mar de Português, de Fernando Pessoa. Então, é essa atribuição que posso dar para vocês aqui. E agradeço a presença de cada um aqui, por me ouvir. É bem complexo falar de poesia e transcendência em 20 minutos. Eu espero que deve ter dado um gostinho, um quê para vocês, e quem quiser me procure mais aí pelas redes sociais, a gente pode bater um papo com relação a isso, falar como que isso funciona na prática, diante dos trabalhos que eu venho desenvolvendo, tá bom? Obrigada, gente. Muito, muito obrigada. Realmente é um tempo muito curto, mas espero que todos possam abrir um espaço, então, né, e um olhar, um espaço interno para esse olhar poético no nosso dia a dia, né? E muito obrigada. Eu que agradeço. Seguindo. Falar uma coisinha? Agradecer muito, Cristilene, a sua contribuição. Te dizer que, no meu percurso clínico, eu já tive vários pacientes, por exemplo, em processos de luto, que conseguiram trabalhar o luto através de criarem as próprias poesias, de adolescentes de angústias e depressões que foram
trabalhando com os processos de morte e renascimento, fazendo poesia. Então, agradecer muito, muito de você ter trazido esse tema para a IT, para a Transpessoal. Gratidão, parabéns pelo seu trabalho, tem muita coisa para fazer acontecer, inclusive uma época que eu trabalhei com comunidades carentes, com os adolescentes com poesia. Foi assim incrível eles fazerem poesia e dramatizar as poesias. Parabéns. Beijo, doutora Valéria. Saudade. Beijo, beijo. Aproveitem tudo isso que a Cristilene trouxe para vocês, gente. Gratidão.